Olá, meu povo, graça e paz do Senhor seja com você, com a tua família. Vamos à parte 2 do capítulo 22 do primeiro livro dos Reis. E disse Micaías: Se tu voltares em paz, o Senhor não tem falado por mim. Disse mais: Ouvi, povos todos. Assim o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, subiram a Ramote de Gileade. E disse o rei de Israel a Josafá: Eu me disfarçarei e entrarei na peleja. Tu, porém, veste as tuas roupas. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entrou na peleja. E o rei da Síria dera ordem aos chefes dos carros, que eram 32, dizendo: Não pelejareis nem contra pequeno, nem contra grande, mas só contra o rei de Israel. Sucedeu que, vendo os capitães dos carros a Josafá, disseram eles: Certamente este é o rei de Israel. E chegaram-se a ele para pelejar contra ele. Porém, Josafá gritou. E sucedeu que, vendo os chefes dos carros que não era o rei de Israel, deixaram de segui-lo. Então um homem armou o arco, atirou a esmo e feriu o rei de Israel, por entre as fivelas e as couraças. Então ele disse ao seu carreteiro: Dá a volta e tira-me do exército, porque estou gravemente ferido. E a peleja foi crescendo naquele dia, e o rei foi sustentado no carro defronte dos sírios. Porém, ele morreu à tarde, e o sangue da ferida corria para o fundo do carro. E depois do sol posto, passou um pregão pelo exército, dizendo: Cada um para a sua cidade e cada um para a sua terra. E morreu o rei, e o levaram para Samaria, onde o sepultaram. E levando-se o carro no tanque de Samaria, os cães lamberam o seu sangue. Ora, as prostitutas se lavavam ali, conforme a palavra que o Senhor tinha falado. Quanto aos demais atos de Acabe, e a tudo quanto fez à casa de Marfim que edificou e a todas as cidades que edificou, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? Assim dormiu Acabe com seus pais, e Acasias, seu filho, reinou em seu lugar. E Josafá, filho de Asa, começou a reinar sobre Judá, no quarto ano de Acabe, rei de Israel. E era Josafá da idade de 35 anos, quando começou a reinar. E 25 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Azuba, filha de Sili. E andou em todos os caminhos de seu pai Asa. Não se desviou deles, fazendo o que era reto aos olhos do Senhor. Todavia, os altos não se tiraram. Ainda o povo sacrificava e queimava incenso nos altos. E Josafá esteve em paz com o rei de Israel. Quanto ao mais, atos de Josafá, o poder que mostrou e como guerreou, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? Também expulsou da terra o restante dos rapazes escandalosos que ficaram nos dias de seu pai Asa. Então não havia rei em Edom, porém um vice-rei. E fez Josafá navios de Tarsis para irem a Ofir, por causa do ouro,
porém não foram, porque os navios se quebraram em Ezion-Geber. Então Acasias, filho de Acabe, disse a Josafá: Vão os meus servos com os teus servos nos navios. Porém Josafá não quis. E Josafá dormiu com seus pais e foi sepultado junto a eles na cidade de Davi, seu pai, e Jorão, seu filho, reinou em seu lugar. E Acasias, filho de Acabe, começou a reinar em Samaria, no ano 17 de Josafá, rei de Judá, e reinou 2 anos sobre Israel. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, porque andou no caminho de seu pai, como também no caminho de sua mãe, e no caminho de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. E serviu a Baal, adorou e provocou a ira do Senhor Deus de Israel, conforme a tudo quanto fizera seu pai. Amém? E assim termina o primeiro livro dos reis de Israel, com essa história bem triste, né, do rei Acabe, que não fazia a vontade de Deus, mas por causa de Jezabel, sua esposa, ele fez muito mais a vontade dos deuses de Jezabel do que do rei de Israel. Por isso, o seu reinado foi um fracasso. Não é? Que fique essa lição para nós, que nós façamos não a nossa vontade, nem a vontade dos homens, mas que façamos a vontade de Deus. E assim nós seremos bem-sucedidos em todos os aspectos da nossa vida. Amém? Que Deus abençoe você, toda a tua família.